uma vez com uma princesa africana no México. Música enquanto colônia bateada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Zebras africanas e cangurus australianos no zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas no museu de Nova York. Lanternas japonesas e chicletes americanos nos bazares coreanos de São Paulo. Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Relógios, saxos, falsificados no Paraguai, vendidos por cabelos no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com um namorado árabe na Baixada Fluminense. Filmes italianos dublados em inglês com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia. Ilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas fugidas da guerra não podem ter visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia. E Saulinho? E aí, Aldo, como tá? Tá tranquilo? Consegue Fala, escutar Saulo. legal? Consegue escutar legal? Acho que já deu ruim, hein? Nada, deu não. Tá bom, Deu tá não. bom. E aí, cara, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo Eu de tranquilo? lá? Eu de cá? Eu daqui, pô. Beleza? Beleza. Pô, tá sumindo, cara. Desde Cara, março que eu não te encontro. Desde março, já tem o quê? 4 meses, né? Essa pandemia é assim mesmo, né? É algo Mas, global. É algo para quem queria global. viver um grande evento, né? Nós vivemos Sim. num tempo de muita tranquilidade, muita calmaria, nenhuma guerra mundial, nenhuma grande catástrofe, de repente cai no colo para quem queria viver um momento histórico, uma pandemia. E, Isso. de certo modo, autoridades, né, nós, professores, comunidade científica, cidadão comum, cidadão não, engenheiro, né, todos, em qualquer patamar, têm, de algum modo, patinado ou sentido aí as dificuldades desse novo tempo. É muito difícil, está muito complicado. Eu acho que é uma necessidade de reinventar. Pois Nós estamos mas vivendo o que eu quero algo de dizer, reinventar. olha como a sociedade ela é cheia de melindres e distinta. Nós não conseguimos, até aqui, cumprir uma premissa básica de cuidado com o outro. Por mais que estejamos em um país de cristãos, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, não é esse aí o maior dos mandamentos, mas parece que não é só em São Paulo que não existe amor, é no Brasil inteiro. Né? Não conseguimos ficar em casa. Não conseguimos, né? E aí politizamos um problema de saúde. Né? O Estado e os seus personagens todos podem agir de modo diferente. Mas, Saulinho, nós não estamos aqui para conversar ou papear sobre pandemia. Certamente ficaríamos aqui uma boa parte do tempo de quem nos assiste opinando, porque nada mais do que isso podemos fazer nesse instante, né? Opinar.
não somos os responsáveis em nenhum momento, né, pela verdade. Nós temos, né, opiniões, os responsáveis pela caneta, né, pela ação concreta, não está nesta tela aqui. E, considerando que nós temos responsabilidades com outro conjunto, né, de indivíduos, um conjunto, aliás, extremamente importante, extremamente significante, é que cá estamos, né, para hoje papear um pouquinho sobre questões do Enem. Nós estamos dentro da sala de aula da oficina Humanidades do CEL, Centro Educacional do Lago. Hoje são 15 de julho de 2020, né? Então, 14, fique à vontade de assistir a qualquer tempo. E aí, Saulo, apresenta aí para a galera o que é que nós pensamos de diferente, né? Bom, Aldo, nós já falamos, né? Agora nós estamos aqui com essa gravaçãozinha do eu de cá, ele de lá, ora eu, ora Aldo, e vamos comentar sobre globalização. Aldo, professor, dono da cadeira, olha, Aldo, a importância, dono da cadeira de geografia do CEL, parte flexível, e eu, mero ocupante da cadeira de filosofia. Vamos discutir aí sobre globalização, seus efeitos, seus impactos, de como que é, como se dá, uma visão crítica olhada pela filosofia e uma visão uma visão humana dada pela geografia. E com isso, tá lá, o eu de cá, ele de lá, ou eu de cá e ele de lá. Vai aí, Aldinho. O que você pensou para a gente? Esclarecer que, na verdade, a nossa intenção, nosso desejo é apresentar a vocês, né, olhares, como num bate-papo mesmo, entre colegas, entre amigos, a partir, obviamente, das nossas considerações acadêmicas, né? Eu vou buscar a análise dentro de uma perspectiva geográfica, portanto, de análise do espaço geográfico, e a partir também, por que não, né, de uma visão sociológica, comportamento das sociedades. Saulo, como filósofo, também com o mesmo olhar sociológico, mas atrelado a uma perspectiva, uma pegada, vamos colocar aí na terminologia jovem, né, voltada dentro de um ambiente histórico. Né? Então, para que isso aconteça, né, então, semanalmente, nós vamos disponibilizar aí a vocês esse bate-papo, né? Em algum momento a gente pode também conversar com alguns convidados, tanto os nossos colegas da base, quanto, né, outros colegas que trabalham conosco nas oficinas. Nós vamos, à medida em que os temas aparecerem, né, nós vamos colocando aqui, e, claro, de acordo com a resposta de vocês, né, do modo como vocês vão reagir a esse novo instante. Claro que também existe a possibilidade, né, de realizarmos um atendimento, uma aula remota, né, tá na moda falar live, apesar de ser uma escola bilíngue, né, mas eu prefiro que vocês compreendam como o ao vivo, o bom e velho ao vivo. Então, vamos estruturar de acordo também com a manifestação de cada um ali, então vá lá no mural da nossa sala de aula, identifique, né, uma previsão que a gente faça esse atendimento sempre às sextas-feiras, então verifique se é da sua vontade, né, não se restrinja à época, olha a piada aí, a nível sal, né, não convidem só 19, que venham todos, que venham muito mais do que esse número, tá bom? Verdade, Aldo. Verdade, Aldo, é isso aí. Aldinho, mas o que você preparou para a gente hoje? Qual é o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje? O que é? Fala para mim. Bom, a gente tem seguido, na verdade, a linha de trabalho e de conteúdos da base, né? Então, como tema principal e buscando casamento entre as áreas de humanidades que nós estamos representando aqui na oficina, o papo é globalização, por isso mesmo, a introdução e com esta musiquinha, né, do bom e velho Titãs aí, que por si e sozinha já garantiria uma tarde inteira de bate-papo, uma tarde inteira de análises, né, e compreensões. Um detalhe, né, esta música... Verdade, Aldo, verdade. É de 2009, então, né, alguns de vocês
que estão nos assistindo agora, eram bem picurruchos naquele momento histórico, mas saiba, né, a globalização é algo a ser tratado desde as grandes navegações, desde que Pedro Álvares Cabral e sua corja acampam no litoral brasileiro, né, e Não é um dali em fenômeno diante, recente. Muita gente pensa, né, Aldo? Muita gente pensa que a globalização começou agora, há pouco tempo, com a invenção da internet, essa coisa. Mas não, ela é bem antiga. Ela começou lá nos primórdios das navegações. A expansão da Europa, né, Aldo, em busca de novas terras, Índias, Américas e tudo, começou ali, né? Essa Nós tentativa pensamos dessa aí globalização lá na comercial, primeira né? fase do capitalismo comercial, que tem as grandes navegações como marco, né, final do século XV, início do século XVI, isso coincide ali com a expansão territorial, né, promovida, obviamente, por um conjunto de europeus, né, franceses, portugueses, espanhóis, holandeses, os espertinhos dos ingleses. Então, esse grupo aí de indivíduos que já dominam ciência, já viviam num modelo de sociedade que nós ainda estamos a copiar, né? Então, a expansão comercial naquele momento já pode Comercial, ser... Aldo, e cultural. E Sim, cultural, porque as novas sim. terras, elas eram aculturadas, ela era levada e era imposta aos povos que estavam sendo dominados essa imposição cultural, como aconteceu no Mas Brasil com a perceba, imposição do português, da língua portuguesa. que diferença nós enxergamos nos dias de hoje? Se nós pegarmos as playlists dos meninos aí que nos assistem, dos meninos que têm aula conosco, de repente as nossas também, né, já que você está aí rotulado com uma banda inglesa, que por sinal eu gosto muito, mas de qualquer modo, só para a gente identificar, né, qual a diferença desse processo de aculturação lá de trás para o momento de hoje, né, quantos de nós temos, de fato, esta valorização aí dos preceitos culturais locais, né? Não estou falando de comer farinha rapadura, não tem mais além. Claro. Né? Mas é claro que a gente vai conversar pontualmente sobre a característica da globalização, e aí, Sal, para direcionar esse nosso bate-papo, que é um bate-papo muito legal e que certamente caberia não só uma sequência de piadas, que é o que talvez prenda mais os nossos meninos aqui nessa aula, está algo um pouquinho mais sério. E aí, como, né, eu sou mesmo muito sério, separei aqui esta questãozinha. Deixa eu ver se tua memória está boa, Saulo. O que aconteceu com o Enem em 2009? Tu lembra? Cara, o Enem em 2009, ele foi cancelado, Aldo. Ele foi cancelado por vazamento de questão na gráfica lá, vazamento de provas na gráfica. Mentira, não tem esse tipo de coisa no Brasil, não. Isso não acontece no Brasil, não, cara. Tá doido? Pô, Tá bicho, exagerando. então me atualiza, vai lá. Bom, ele, na verdade, aconteceu o Enem, sim, em 2009, mas não na primeira data prevista. Justamente. Para quem não estava atento a Enem naquela época, né, a avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio do Brasil vivia um momento de transição. Até então o Enem, né, ele cumpria um outro papel, inclusive de ranqueamento mesmo do ambiente escolar, para encaminhar investimentos no Ministério da Educação, na estrutura pública. Diagnóstico também, né? Diagnóstico, né? Com a perspectiva de incluir esses registros, essa pontuação do Enem, no aproveitamento de ingresso nas universidades particulares e federais. Então, muito dinheiro, muito interesse, cursos preparatórios passaram a se envolver, né, diretamente ali na perspectiva de colocar mais gente com pontuações elevadas, consequentemente, para entrar nas universidades de maior renome, que, por sinal, são as federais, não exatamente as particulares, como alguns aí acreditam, né, é um equívoco. As universidades federais produzem muito mais do que balbúrdia, né, além do sugerido aí pelo Ministério da Educação, pelo antigo ministro lá no passado. As universidades responsáveis pelo grande conjunto científico, grande nível de pesquisa do Brasil, são exatamente as federais. Bom, e aí, enfim, o Enem, com toda essa mudança, toda a pompa e tudo que ele representava para quem conseguia apresentar números mais significativos de aprovação, vazou a prova.
Então, em 2009, de dentro da gráfica. Foi a gráfica. De dentro da gráfica plural, não posso falar muito, né? Não pode ficar falando o nome dos outros. Vazou a prova, e isso chegou, né, foi reportado pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, agora... Foi o Estadão. O Estadão revelou o caso. Na época, o ministro da Educação era um indivíduo que posteriormente veio a ser o prefeito de São Paulo, o senhor Fernando Haddad. Então, né, já em outubro, pronunciou, né, o adiamento, e aí outro conjunto de provas foi realizado às pressas, né, para que naquele ano também pudesse ocorrer o processo avaliativo. Né? Então, essa questão nós não pegamos lá na prova que vazou, não, tá? Peguei na internet, tá bom? Fiquem tranquilos, não fomos Fique bem nós claro isso. responsáveis Fique bem claro. Tá bom? Então, uma breve questão aí, Salvo, como você, né, trabalha com uma perspectiva histórica e com os contextos, né, de comportamento, achei conveniente a gente incluir uma questão que fala de primitivos, né, do povo indígena, enfim. Você quer ler aí para a gente a questão? Você consegue visualizá-la aí? Consigo, estou vendo aqui. Um índio do Xingu, em que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão uma partida de futebol que acontece em Barcelona, ou a um show do Rolling Stones, na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir. O índio não vive a mesma realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isto porque o homem é um ser cultural e que se apoia nos valores de sua comunidade, que de fato são os seus. Esse texto é de Ferreira Goulart, tá? Publicado na Folha de São Paulo, hein? Foi publicado na Folha de São Paulo em 18 de outubro de 2008. Esse texto está adaptado para a questão do Enem. Ok? Isso, é um ano antes, né? A prova é de 2009, um texto de um ano antes, devidamente adaptado, alterado aí de acordo com o que se necessita cobrar, né? Então a questão coloca assim, Sal, ó, ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que... Eu vou mudar a tela aqui, se você me permite. Vai lá, amigo. Que a gente possa avaliar item a item. Ao invés de fazermos a leitura de todos os itens, a gente faz ponto a ponto. O que você acha? Tranquilo? Tranquilo. Mas essa questão só ela por si só já dá uma aula de filosofia tremenda, viu? Então vamos lá. Então a letra A eu vou ler aqui. Diz assim, pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural. Eu quero ouvir o olhar filosófico aí, vai lá. Cara, olha, primeiro nós temos que identificar nessa aí, desculpa, Aldo, eu peço desculpa, tá passando o carrinho do picolé aqui na frente de casa, tá? Então, isso tudo aí tá com o caldinho do picolé. Compra para mim, mamãe, compra para mim. Né? Aula remota. Olha só, pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam a mesma realidade cultural. Primeiramente, Aldo, essa é uma questão extremamente preocupante. Preocupante porque essa questão ela tem que levar o aluno a perceber que a cultura é de povo, a cultura é de lugar. Então, essa cultura, ela se modifica de povo para povo. Tá? Ela, por si só, ela já traz as características, mesmo utilizando a tecnologia de guardado, e voltando lá no texto, assistindo o jogo do Barcelona, que não me faz ser um espanhol. Posso gostar do Barcelona porque é uma realidade global, mas eu não tenho a mesma cultura que os espanhóis têm em relação ao Barcelona, diferentemente como eu tenho aqui o gamão do povão, que faz parte da minha realidade, faz parte da minha cultura. Nasci no Gama, tenho time de futebol na minha cidade. É o mesmo futebol? É, mas não carrega a mesma carga cultural. A carga cultural, ela é de povo ligado a território, tá? Senão, eu falaria espanhol com você nesse momento, meu amigo, posso até falar com você habla com eu?
mas não somos espanhol. Acho que a gente concorda, pelo menos no que é suficiente para resolver a questão. O item está mentiroso. Né? É mentiroso, completamente mentiroso. Dá a sua versão aí do item. O item ele é falso, né? Cada lugar apresenta uma característica de configuração, de organização completamente distinta. Isso não há dúvida, na verdade, no trato. Né? Claro que eu vou usar para te provocar, né? Um torcedor nativo do Barcelona também não se enxerga como espanhol, hein? Lembre-se disso. Sim, verdade, é basco. É basco. Não, catalão. É catalão. Basco é Madrid, né? Os bascos gostam de explodir metrô. Ó, o índio assiste do futebol ao show, mas não é capaz de entendê-los, porque não pertencem à sua cultura. Aldo, qual o problema dessa questão? Para mim, ela está correta, cara. Correta? Então quer dizer eu marcaria essa correta, nem viria as outras. Então, aquele mesmo dizer, né, que o chinês quer jogando bola, os caras não entendem, não é bem assim, né? A percepção, a análise, a interpretação de um ato, de um evento, de qualquer elemento cultural, não significa dizer que um determinado grupo, por não praticá-lo, ou por não ter ali no seu cotidiano, significa que ele não compreenda. Temos níveis de capacidade de conhecimento que se diferem, mas que podem ser aprimorados. Vejam, imagino que muitos dos jovens que estão nessa oficina de humanidades exercem uma facilidade para esta área, ou, de repente, até o contrário, exerce uma facilidade de interpretação das exatas, mas, né, está buscando aí aprimorar, melhorar a sua interpretação, o seu olhar, a sua análise a partir das humanas. Então, voltando, quando ele diz que o índio assiste o show, mas não é capaz de entender, assiste o futebol, mas não é capaz de entender, porque não faz parte do seu contexto cultural, né? Peraí, entender ele entende, ele pode não concordar com as roupas que vão ser utilizadas pela Madonna lá no show dela. Ixi, falei Madonna, tem um monte de gente aí que nem sabe quem é essa tia, né? Ou, de repente, o próprio futebol, né? Aliás, o índio gosta bastante de futebol. Esse é um item, seu Saulo, errado, ele é falso, né? Ele entende, na verdade, tanto um quanto o outro. Né? Excelente explicação, professor Aldo. Não se esqueça que nós temos hoje uma série de ferramentas, né, que facilitam a informação, a comunicação, e dá acesso a qualquer um de nós, em qualquer parte do planeta. O que se falava lá no mês de março, né, uma grande condenação aos chineses em relação à famosa sopa de morcego, né, nessa história até o Batman sumiu. Mas, enfim, entenda e compreenda, né? Nós reconhecemos, nós visualizamos diferentes culturas pelo mundo, né? Mas não quer dizer que não há capacidade de entendimento. Vai haver, posso discordar, mas a capacidade de entendimento não pode passar aí como elemento limitador, né? Senão nós vamos estar repetindo a ideia de uma supremacia ou de domínio de determinados grupos étnicos. Eu vou evitar usar o termo raça, porque isso é uma outra configuração que vai ficar para uma outra questão nossa. Beleza, Sal? Professor Aldo, entendi muito. Foi esclarecedor. E agora, olhando pelos olhos da filosofia, eu posso dizer para você o seguinte, professor Aldo, que não é o fato dele não é que o fato dele não pertencer àquela cultura, mas ele concebe aquilo como uma cultura diferente da dele. São as diferenças culturais. Eu te provoquei, dizendo que a questão estava certa, que eu ia marcar, que era esse o meu objetivo. Era o meu objetivo, era te confundir. Agora vamos à próxima questão. Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações? Professor Aldo, eu acredito que as pessoas, sim, têm acesso às mesmas informações, dependendo de como ela vai buscar essa informação, de como essa informação chega a ela. Essa questão, ela parece estar
completa, porque ela diz pessoas com culturas, ela já não diz uma cultura, ela já aponta para várias culturas, ela já aponta para valores, então são valores amplos, ela apresenta relação diversas, as relações não são homogênicas, porque senão não teria diversas culturas e diversas pessoas, seria um pensamento único. E hoje em dia, que é o nosso tempo social, nosso tempo atual, e acesso às informações, está aí o coronavírus. A gente tem informação do coronavírus em todos os lugares do mundo. Então, essas informações, elas são dadas à população de uma forma, de uma forma geral. Acredito que essa está no caminho certo, mas vamos lá. Quero ver a explicação do meu amigo Aldo aí. De novo, a gente comunga em boa parte aí da fala, né? Mas olha só, esse buzinar aqui já está falando para a gente terminar, mas nós vamos manter que nós somos teimosos, estou nem aí. Sim. Eu acho que humanas fala mesmo, né? Quer terminar mais cedo, vai caçar X lá nas exatas. Então, olha só. Mentira, brincadeira. Olha só, pensamos aqui o seguinte, quando ele diz que indivíduos de diversas, né, características culturais, de nível de relacionamento, de valores, né, espiritualidade, blá, 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 e coloca, tem acesso às mesmas informações, aí o cara tá pilhadão lá na hora de fazer a prova, né, super tenso, diz assim, e a Coreia do Norte? Que o indivíduo, a gente não sabe quase nada que acontece lá, as pessoas que moram lá, se for menino, tem que cortar o cabelo bizonhamente como o presidente corta. Não, esse item aí tá mentindo. Aí o outro também tá lá, né, incomodado com o cheiro do bilhopan que o cara tá comendo na carteira do lado, fazendo, bem irmão, e a China? Né? Aqui nós temos o Google, mas a China não tem. O chinês não pode acessar Facebook, é também um país, né, com uma perspectiva de organização muito fechada. E aí é onde, né, ele induz ao erro. Preste atenção, e aí você colocou muito bem. Ele diz, pessoas com culturas, valores e relações diversas, então ele não especificou que tipo, que grupo, que parte do planeta, e aí coloca, hoje em dia, tem acesso a um conjunto de informações, as mesmas informações que estão disponíveis para mim aqui em Sobradinho, estão também para você aí no Gama, para o meu aluno que está no Valparaíso, no ABC, ou no Paranoá, né, ou no Mangueiral, né, é claro que a gente está falando mesmo de um conjunto aqui, mas o que eu quero explicitar é que o mundo inteiro, né, por exemplo, quando eu colocar esse vídeo, né, ele já está, na verdade, no YouTube, qualquer indivíduo, mundo afora, né, pode acessar. Talvez ele não tenha a facilidade de interpretação da nossa linguagem, né, talvez ele não se sinta atraído, né, porque não há nenhum tipo de edição, nenhum tipo de frufru que torne esse vídeo aí mais atraente, como os do Felipe Neto, por exemplo, mas, de qualquer modo, né, está disponível, sim, acessível a qualquer um. Claro que, né, alguns vão reclamar, como a gente vê agora, né, o indivíduo consegue muito bem manusear ali as redes sociais, mas tem uma profunda dificuldade de entrar no Google Sala de Aula. Mas esse é outro papo. Esse item é verdadeiro. Então, o processo de globalização, ele é para todos os indivíduos, ele proporciona, por meio da comunicação, né, o acesso à informação. Acontece, nós precisamos entender como esta informação, né, será assimilada, será interpretada e será praticada por cada um dos seres sobre o planeta. Né? E os níveis, né, Aldo, dessa globalização? Porque quando a gente fala em globalização, a gente parece que joga tudo dentro de um mesmo saco, e não tem. Tem a globalização econômica, tem a desterritorialidade, que é a falta... Nós vivemos isso na internet. Nós, na internet, somos um cidadão sem território. Nós somos cidadãos do mundo. Não tem essa necessidade. Eu estou falando com você aqui, mas o meu vídeo está sendo replicado na Rússia. Então, temos que pensar como que se dá essa globalização. Essa globalização, ela tem níveis. Ela tem níveis e a gente tem que entender tudo isso. Econômica, cultural, e parará, e parará, e parará. E vamos para o nosso próximo item. Os moradores do Halley de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada da realidade.
Professor Aldo, me desculpe, mas só de falar que tem uma visão mais apropriada da realidade, eu, como filósofo, já não marcaria essa como certa também, não. Porque não existe uma realidade, existem várias realidades. Isso na filosofia daria para a gente discutir uns 3 dias, tá? Falando sobre a Aqui realidade. eu vou, Que até é. pelo tempo que temos, eu vou reduzir o meu comentário a uma frase, né, do antropólogo Roberto da Mata. A cultura é um óculos. E aí, à medida em que nós, né, tiramos ou colocamos esse óculos, nós enxergamos a realidade, né, com aquela perspectiva, com aquela dinâmica cultural. Não é possível afirmar ou determinar que existe, né, uma realidade mais aprimorada, melhor, mais adequada do que outros. Se nós aqui degustamos o churrasco bovino, né, se fôssemos indianos, trataria esta prática como uma completa blasfêmia, afinal, a vaquinha, né, é um deus dos Agrada, indianos. é um Deus. Né? Então, há que se levar em consideração que o item, né, ele proporciona aí uma ideia, né, de supremacia, de domínio, dos dois grupos aí indicados, né, mas, enfim, não há diferença, né, melhorias ou uma cultura melhor do que a Melhor outra. que a Existem outra. culturas e nós experimentamos aquela do ambiente, do espaço geográfico onde nós somos resultado. Eu gosto Então, muito, não eu vou gosto entrar aqui muito, Aldo, de pensar. não, mas cabe o olhar, tá? Eu gosto muito, Aldo, de pensar essa questão olhando para o índio. Muitos de nós, da nossa cultura, diz que o índio é preguiçoso, só que o índio não trabalha para acúmulo de capital, o índio trabalha por subsistência, ele trabalha para ter a sua subsistência ali, ele não trabalha pelo lucro. Então, como é que eu posso dizer e afirmar que o índio é preguiçoso? Olha o conflito cultural que tem nisso aí, nesse olhar cultural. Então, eu gosto muito de ver por esse lado, que não existe o certo, não existe o errado quando a gente fala de cultura. Porque a gente está falando de cultura, é o olhar de um povo sobre a sua própria realidade. E a imposição do meu olhar sobre essa nova realidade é que vai caracterizar, muitas das vezes, um preconceito, a xenofobia e outras coisas que a gente pode falar mais na frente. Vai lá, meu amigo Aldo. A gente tem terminando aqui, né, é engraçado, Saulo, antes de ler, porque, de fato, cada um dos itens aqui, cada um dos distratores, ela nos garante uma boa conversa, né? A gente começou aqui esse encontro, dizendo, não vamos passar de 10 minutos. A gente está passando muito e espero que alguns permaneçam aí assistindo e visualizando e entendendo que para cada um desses tópicos nós conseguimos puxar várias outras análises dentro das 4 áreas das humanidades, riquíssimos em debate, que vai além da perspectiva da globalização. Então, perceba que dentro do conjunto globalização nós conseguimos passear por outros tantos assuntos das humanidades. Lê aí o item letra E para a gente. A crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Raleigh de Hong Kong, mais ricos, vivem de acordo com o presente. Isso é menosprezar e dizer que o seguinte, mais uma vez, a gente retoma aquele assunto, né? Dizer que existe algo melhor ou pior. E não, a crença em Tupã faz parte da cultura de um povo. Assim como em Hong Kong, Aldo, não sei se você sabe, mas você sabe que os chineses acreditam na história de que um ovo grande que deu origem a tudo no universo, com um grande dragão e tal. Então, eu poderia dizer que eles estão atrasados também? Bom, é um comentário que não cabe, é um comentário que não cabe. Logo, a primeira parte da questão ela já se revela errada. A crença tupã revela um povo atrasado. Não existe povo atrasado. Em filosofia, nós conseguimos enxergar aqui o seguinte: existem povos com mais condições do que outros, que aí vai desembocar na desigualdade social, no capitalismo e essas outras coisas. Mas não existe um povo mais atrasado que outro. Vai daí, amigo. Pois é, então faz uma conexão aí direta com outro item em cima do que a gente estava colocando, né? Esse, na verdade, pode até ser classificado
dentro das provas do Enem como o ponto grátis, né? É o tipo de distrator que ele está ali para complementar a questão, mas, né, o aluno ou o candidato que faz a marcação de um item desse tipo é um aluno que está muito despreparado, né, que ou então fazendo de qualquer modo, ou não leu, né? Ou não leu. Uma leitura, dizendo que a crença em um Deus de um determinado grupo étnico revela atraso, significa que não há nenhuma compreensão na perspectiva de formação de povo, Estado, território, nação e cultura. Tá? Então, as questões de ordem histórica, de ordem cultural, não devem ser comparadas. A gente sempre tem a tendência de imaginar que, né, o nosso olhar cultural, a nossa cultura seja mais avantajada, de melhor condição ou mais acertada do que outros. Vivemos, aliás, o modelo ocidental, né? Então, da calça jeans, do tênis, da camiseta. Do McDonald's. Na época, com a barba maior, com a barba menor, dos bigodes, né, ou do rosto liso, do cabelo assim, o cabelo assado. Não há, ou não deve, melhor dizendo, né, realizar ou agir pensando que o nosso olhar cultural é diferente. Podemos questionar, né, as liberdades, né, das mulheres, por exemplo, em países muçulmanos, né, mas a condição do traje entra dentro de uma perspectiva, dentro de uma logística cultural. Podemos interpretá-lo, né, como exagerado, mas errado, aí como diriam os flamenguistas, é um outro patamar. Bom, Saulo, se a gente não interromper aqui esse bate-papo, nós vamos ficar, né, umas 4, 5 horas conversando. Muito bom papear contigo. Eu já adianto aqui, né, que qualquer ponto que queiram ou tenham curiosidade, por favor, né, não deixem de se manifestar. Você tem canais diretos, tanto no espaço do mural, lá na nossa sala de aula, né? Também os e-mails aí que estão disponíveis a você. Se você está só assistindo pelo YouTube, então procure, né? Tanto eu quanto o Saulo temos uma alegria fazer, não só em atendê-los no e-mail, como de repente nas suas sugestões, nas suas questões, colocar temas em outras pílulazinhas, em outras conversas como essa. Prometemos, né, que dentro de um tempo mais short, um tempo menorzinho. Saulo, faz as honras da casa, finaliza aí para a gente. É isso aí, Aldo. Faço das suas palavras as minhas palavras. Quero agradecer a todos aí que vão assistir esse bate-papo, que é um bate-papo legal, uma forma descontraída de levar conhecimento a vocês e de ajudá-los a serem bem-sucedidos no PAS, no Enem. E são assuntos atuais. Fica a dica, igual o Aldo falou, tem algum assunto interessante? Diga para a gente, coloque em pauta. Trabalharemos esse assunto com você se ele for pertinente para o nosso foco, que é o foco PAS, Enem e vestibulares de universidades particulares do Distrito Federal e do país. Então, obrigado, Aldo, é muito bom papear com você. Você é uma pessoa ímpar, meu grande, de uma inteligência profunda e que é muito bom papear contigo, e é sempre enriquecedor, sempre enriquecedor. Deixo o meu abraço a você e o abraço a todos. Ok? Só para terminar, vice-versa. Um abraço. Valeu, gente. Eu de cá? Tchau. De cá? Gostei de lá, né? Isso. Falou, meu amigo Aldo.